Alô, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Visão Política aqui na TV Sucesso ao seu gosto. Visão Política é o espaço de debate onde os líderes dos partidos políticos ou seus representantes dão a sua visão em relação à situação política do país. Hoje, terça-feira, não vamos fugir à regra, vamos analisar alguns aspectos que têm a ver com a nossa política nacional e vamos fugir um pouquinho e vamos analisar a política internacional, só para introduzir o nosso programa. Por debate de hoje, vamos contar com alguns convidados, sobejamente conhecidos por vós, estimados telespectadores, que vou apresentar desde já. Se calhar desejar boas-vindas ao meu colega do outro lado, Augusto Pelembe, que pertence e representa o Movimento Democrático de Moçambique. Seja bem-vindo ao programa, Augusto Pelembe. Boa noite a todos os amigos telespectadores, boa noite aos meus colegas do painel e obrigado mais uma vez à TV Sucesso por esta oportunidade que tem nos dado. Em seguida, vamos apresentar o nosso amigo também, comentador residente, podemos assim dizer, o professor Julião Cumbani, que representa o partido Frelimo. Seja bem-vindo ao programa. Muito boa noite, Muyanga. Boa noite, telespectadores da TV Sucesso. Boa noite, pares do painel. Obrigado mais uma vez por esta oportunidade para conversarmos sobre a nossa vida. Obrigado também pela presença do deputado Yassine, que representa a Renamo. Ele é deputado da Assembleia da República pela bancada parlamentar da Renamo. Seja bem-vindo ao programa, deputado Yassine. Muito obrigado, Muyanga, mais uma vez pela oportunidade. Boa noite, telespectadores, colegas do painel. É sempre um prazer estar convosco para debatermos questões de interesse nacional. Muito obrigado. Vamos, se calhar, dar um pontapé de saída ao nosso debate de hoje, terça-feira, Visão Política. Hoje vamos começar de uma forma diferente, conforme fizemos na semana passada. Estávamos a antever a questão das eleições nos Estados Unidos, numa altura em que as sondagens davam vantagem a Hillary Clinton. Uma semana depois, conferimos o contrário. O Donald Trump acabou vencendo as eleições numa altura em que as sondagens apontavam o contrário. Então, também fomos assistindo aí a uma série de manifestações ao nível das cidades por parte de alguns eleitores que estavam a favor da vitória, se calhar, da Hillary Clinton. Num jeito mesmo, um jeito de pontapé de saída, o que é que terá mudado depois de uma situação de sondagens que davam favoritismo àquela candidata do sexo feminino que todo mundo esperava que fosse a nova presidente dos Estados Unidos, começando mesmo por si, deputado Yassine. Bom, muito obrigado pela oportunidade que me dá de comentar esse assunto. Primeiro é que na área internacional nós olhamos para vários pressupostos e as sondagens num processo eleitoral podem ser um dos pontos que a gente observa, mas muitas das vezes não tem sido o mais importante. Para mim teria sido diferente se Hillary Clinton tivesse vencido as eleições e não se Donald Trump vencesse as eleições, porque vencer a Hillary Clinton, as eleições seria a mudança de um status que dura mais de 100 anos. É que normalmente nos Estados Unidos da América os democratas têm um mandato de 12 anos, têm 2 mandatos, 8 anos, e depois os republicanos também 2 mandatos. É uma tradição que vem já há mais de 100 anos. Quer dizer, ao quebrar esse pressuposto, permitir com que, vamos imaginar que Hillary Clinton vencesse as eleições, teríamos então os democratas em 3 mandatos, e este seria a grande diferença nos Estados Unidos da América. O segundo ponto é que os Estados Unidos da América, de uma certa forma, continua a ser um Estado no qual olhar para uma mulher como chefe de Estado nos círculos radicais continua sendo impossível. Mesmo aquelas pessoas que, por norma, votam por amor a uma certa camisola, desinteressadas da política, mas vendo uma possibilidade de Hillary Clinton chegar ao poder, apressaram-se a votar a favor do Trump. Ou seja, entre os dois, olharam para o menos bom do ponto de vista do seu interesse e colocaram de parte. E olho também para a política internacional. E eu penso que, internacionalmente, o mundo estará melhor com a vitória de Trump do que com a Hillary Clinton. Por aquilo que são os seus antecedentes reais, como secretária de Estado. Posso dar 2 exemplos. O que acontece, o que é a Líbia hoje é resultado de uma política clara de Hillary Clinton. O que é a Síria hoje, idem. O que é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia também da Hillary Clinton. Então, eu não quero acreditar que o mundo estaria melhor com Hillary Clinton
Tanto como, se for a ver, na altura da campanha, o Donald Trump já tinha aproximado a sua pessoa com o presidente da Rússia, o que mostrava que podia haver um balanceamento entre essas duas personalidades, diferente daquilo que a Hillary Clinton foi. O que antevia que, vencendo Hillary Clinton, a separação, ou seja, a não aproximação com a Rússia seria um dos problemas fundamentais ou principais do mundo. Então, e eu penso que foi bom que ela não tenha vencido. É claro que internamente, em todas as eleições, nós temos esta situação de conflito, porque havia quem acreditava mais numa eleição feminista, e não é a realidade, olhando para a inexperiência real de Donald Trump em relação à governação. Há um bocadinho de instabilidade no sentido de que será que vai... É um cidadão mais pragmático e não ideológico. E se for a ver, é que as suas intervenções políticas da campanha eram todas contrárias a uma política realista. Mas eu acredito que tanto como votaram o Donald Trump, já votaram também George Bush e já votaram também Ronald Reagan, que eram pessoas que não tinham nenhuma relação com a política, mas que conseguiram cumprir 2 mandatos. Há uma percepção que dá conta de que as sondagens não falham, se calhar pela natureza do voto ao nível internacional, que é de forma digital, diferente da nossa realidade cá, em que pode haver uma sondagem, depois a questão da fraude também é levantada. Há uma percepção ao nível internacional de que as sondagens elas não costumam falhar, tendo em conta o tipo de voto. O que é que tem a dizer em relação a isso? Repara que nos Estados Unidos, já tive a oportunidade de participar num processo eleitoral, é que tu tens 2 modelos de eleição. E se for a ver, no voto popular, a Hillary Clinton teve mais votos. Quer dizer, a Hillary Clinton venceu o Trump no voto popular. Mas agora, no conjunto de votos, no conjunto de estados, ela já não venceu. Então, existem estados que são determinantes, que são aqueles estados onde que se tem 15, por exemplo, vamos imaginar, tem 15 deputados. Se alguém vence, então fica com todos os deputados. É diferente dos outros estados que se divide. Tu ficas com 5, mas eu também tive 5. Mas agora, esses estados chaves, quem ganha esses estados, a probabilidade de vencer as eleições é muito grande. Aconteceu também com Bush e Al Gore, no estado da Flórida, e aconteceu também agora, desta vez, com Hillary Clinton e Trump. Muito obrigado. Vamos introduzir o debate ao nosso amigo que já havia feito uma previsão dessas eleições e dava mesmo a vitória ao Donald Trump, se não me falha a memória. O que é que tem a dizer em relação a isso, depois dessa vitória, que no último programa falou mesmo com convicção, que dava mesmo vantagem ao Donald Trump, que acabou vencendo? Bom, mais uma vez, boa noite e obrigado pela pergunta. Eu dizia na semana passada, aqui neste espaço, que as sondagens são sondagens. Sondagens são como previsão do tempo. Podem acertar como podem não acertar, porque o estado do tempo é muito função do que se passa na atmosfera. E no caso da política, que se pode comparar com a evolução do estado do tempo, o que se passa é que os eleitores vão fazendo leituras à medida que a campanha vai decorrendo, e isso pode mudar a opinião. Nós vimos durante a campanha que a Hillary Clinton e o Trump fizeram nos Estados Unidos, que os americanos tinham uma fome de ver mudança acontecer. A Hillary Clinton não havia de trazer uma situação de mudança que os americanos esperavam. Ia ser continuidade das políticas do Obama. Se os democratas tivessem evitado impingir a Hillary Clinton ao eleitorado americano e deixar que o Sanders fosse à frente, provavelmente pudessem ter ganho esta eleição. Porque o Sanders estava a trazer propostas que iam mudar um bocadinho a forma de governar dos democratas nos Estados Unidos e talvez pudesse levar vantagem sobre o Trump. O Trump teve esta sorte de ter sido colocado a concorrer com uma pessoa que tem este historial que o meu par do painel já estava a indicar no passado. Eu já dizia no espaço passado aqui mesmo que o problema dos democratas é que quando eles estão no poder, os Estados Unidos ficam cada vez mais expansionistas. A sua política internacional é uma política de polarização do mundo.
agora, por exemplo, estão metidos nessas guerras todas que o meu painel indicou, destruíram a Líbia, destruíram a Síria, estão agora em conflitos aquilo é quase que conflito direto entre Estados Unidos e Rússia, meteram-se na Ucrânia, quer dizer, isto de os democratas pensarem que o seu modelo de democracia tem que ser copiado por todos os países do mundo. Essa coisa deles pensarem que são a melhor sociedade, a sociedade mais democrática que existe no mundo, faz com que os Estados Unidos da América, ao longo dos tempos, venha tendo inimigos que criam problemas até de segurança interna no próprio território norte-americano. Então, os americanos criam, na minha opinião, percebia-se que os americanos precisavam de ter um clima de tensão desanuviado, e quem estava a prometer isso, até pela aproximação que estava a indicar que vai ter com a Rússia, é o Trump. E o Trump estava a propor ainda coisas domésticas, porque uma das coisas que está acontecendo neste momento na América é por causa desses acordos de comércio livre com a Ásia, estes acordos de comércio livre, mesmo ao nível dos Estados do Norte da América, e um bocadinho da América Central, está a criar problemas de desemprego nos Estados Unidos, porque as companhias preferem ir instalar as suas fábricas noutros territórios do que produzirem nos Estados Unidos, à procura de mão de obra barata. Então, isso está a trazer problemas de emprego para os americanos. Agora, o Donald Trump apareceu com a política de que, se eu ganhar as eleições, essas firmas que estão a produzir lá fora e minhar empregos aos norte-americanos vão ter dificuldades enormes para introduzir os seus produtos cá dentro. Vamos aplicar tarifas muito fortes para desencorajar a migração das companhias para produzirem fora, no lugar de dar emprego aos americanos. Isto, para os americanos, é uma coisa bem-vinda. E também é verdade, o Trump dizia isso, que a América está cheia de imigrantes que, por não terem emprego, estão envolvidos no crime. Quer dizer, ele foi bastante pragmático, não foi por aquilo que se chama politicamente correto. Ele mencionou os problemas que preocupam os americanos, e foi para isso que os americanos decidiram que o Trump era melhor do que a Hillary Clinton, porque a Hillary Clinton não estava a prometer mudar nada nos Estados Unidos da América, na política doméstica, tampouco na política internacional. Então, eu fiz essas leituras durante essa campanha e estava claro para mim que Donald Trump havia de ganhar esta eleição. Como é que se explicam essas manifestações que vemos assistindo nos últimos dias? Bom, as manifestações que estamos a assistir são dos inconformados. São dos inconformados, e eu quero acreditar até que são aqueles que, do lado dos democratas, apoiavam Sanders, que acabaram tendo que apoiar Hillary Clinton para depois irem perder. Não estão satisfeitos porque queriam o Sanders, o Bernie Sanders, e a sua expectativa não foi satisfeita. E isto aqui é muito importante nós aprendermos uma lição disto. Porque esta coisa de os partidos políticos impingirem líderes ao povo, às vezes dá mal. E desta vez deu mal para os democratas. Se tivessem deixado Sanders mais uma vez, eu penso que o Trump havia de ter tido problemas. Provavelmente pudesse ter ocorrido um empate técnico e tivessem que ir à segunda volta, que é coisa rara que acontece nos Estados Unidos da América, ou mesmo ganhassem esta eleição sobre o Trump. Porque o Sanders estava com políticas muito viradas para resolver problemas dentro dos Estados Unidos da América, corrigir os erros que Obama cometeu durante este tempo todo e resolver esses problemas de conflitos internacionais em que os Estados Unidos encontram-se envolvidos neste momento. Portanto, os democratas entenderam que tinham que sacrificar o Bernie Sanders para beneficiar a Hillary Clinton. Por causa, não sei, do feminismo, não sei, para fazer história, não entendi muito bem por que fizeram aquilo. E impingiram a Hillary Clinton ao eleitorado. O eleitorado disse não, é melhor então o Trump do que essa senhora que não vai fazer nenhuma diferença aqui. E foi o que fizeram, decidiram assim. Os diferentes estados que no cômputo geral acabaram dando vitória, portanto, ao Donald Trump. Eu estou feliz com isso, porque se for como Moçambique, por exemplo, as nossas relações com os Estados Unidos da América têm sido muito boas quando os republicanos estavam no poder do que quando os democratas estão no poder. Portanto, eles aqui vieram nos tirar o Millennium Challenge Account porque querem policiar todo mundo. Este é que é o problema dos democratas quando estão no poder. Querem ser polícias do mundo inteiro. E isso não agrada, isso faz inimigos para os Estados Unidos da América e não é boa política. É verdade que no tempo do Bush houve também uma política um pouco expansionista dos republicanos, mas foi um caso
pouco menos, raro. Não é comum os republicanos envolverem-se em conflitos quando estão no poder. Eles querem resolver problemas domésticos. A América fica muito elitista durante os governos dos republicanos. Mas durante os governos democratas, a América fica expansionista, fica um amigo que não é amigo, fica a polícia do mundo, quer ditar regras em todas as relações, nas relações com os outros estados do mundo, e não é pouca coisa. Muito bom, muito bom. O problema que Trump pode vir a ter pode ser este de comércio com a China, que eu penso que ele vai ter que moderar um bocado o seu discurso em relação à China. Vamos chegar não vale a pena até esse